Efésios 6, 13 ao 20 diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me sejais dada a palavra no abrir da minha boca, para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo, mais uma vez pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que venha nos tocar, que venha ministrar, ó Pai, aquilo que está no Teu coração, ao nosso coração. Que toda resistência na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos, caia por terra em nome de Jesus. O nosso desejo neste momento é ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, apesar de mim, o Senhor possa usar a minha vida para falar com o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Como vencer o inimigo? Parte 2. Se revestindo da armadura de Deus. Amém? Essa é a segunda ministração. Eu vou falar somente sobre 3. São 6 as vestimentas. Eu vou falar somente sobre 3 hoje. E, queridos, essa é a continuação daquela ministração que eu falei há 2 semanas atrás, antes dos Dias das Mães. Então, lembre-se, eu falei sobre o inimigo, o quanto ele tentava sobre as nossas vidas, que ele é astuto, que ele tenta de todos os lados, tentando nos destruir, tentando nos corromper, tentando nos afastar dos planos de Deus para as nossas vidas. Amém? E hoje eu vou falar da armadura de Deus, de 3 peças apenas. Nós sabemos que quem escreveu aqui, como eu já tinha falado, foi Paulo, que escreveu para os Efésios. E aí nós estamos tomando isso para nós, amém? Como cristãos. Nós vamos tomar posse desta armadura. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, no começo da minha conversão, que ele lia todos os dias esse versículo. Mas a grande questão não é só ler o versículo. Não adianta somente ler se não houver entendimento. Não adianta somente ler se não houver prática. Então, assim, nós vamos ler, nós vamos entender e colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não são palavras mágicas. Ah, eu li, agora eu estou com a armadura. Eu li, agora eu posso sair de casa que eu estou com a armadura. Não, não é assim que funciona. Amém? Nós precisamos acreditar, nós precisamos entender, nós precisamos receber isso em nossas vidas. E é o que nós vamos falar hoje. Primeira coisa que eu quero falar, queridos. Devemos ficar firmes na nossa base. E havendo feito tudo, ficar firmes. Devemos ficar firmes. Devemos decidir pela graça de Deus e não ceder a Satanás. Nós precisamos resistir para que ele fuja de nós. Não podemos deixar espaço para o inimigo agir. Não podemos deixar. Lembra que eu falei na primeira ministração sobre essa guerra que nós vivemos. Nós vivemos uma guerra espiritual muito grande. Nós vivemos uma guerra espiritual. Isso é fato, isso é real. Enquanto nós estamos aqui, enquanto você está aí sentado na sua casa, você pode ter certeza que no mundo espiritual está tendo guerra. Guerra pela tua vida, guerra pela tua família, guerra pelos teus amigos, guerra pelos seus bens, guerra, queridos. Satanás, ele quer a nossa alma. Ele quer a nossa alma e ele não vai descansar
enquanto não tiver a nossa alma. Por isso nós precisamos ficar firmes. Nós não podemos, um minuto sequer vacilar. Nós precisamos olhar para Cristo, andar com Cristo, viver Cristo. Então, se suspeitarmos ou duvidarmos da nossa causa, ou do nosso líder supremo, Jesus Cristo, ou da nossa armadura, nós vamos dar vantagem a Ele. 1 minuto de dúvida é o suficiente para Ele acabar conosco. 1 minuto de dúvida. Às vezes demora tantos e tantos anos para as pessoas entenderem a verdade, descobrirem a verdade. E às vezes, por causa de uma coisa tão pequena, elas se desviam por completo. Às vezes, por causa de uma coisa tão pequenininha, elas se afastam da presença de Deus e não voltam mais. Então, nós precisamos estar firmes. Firmes, repete comigo. Eu preciso estar firme. Eu e minha casa precisamos estar firmes. Firmes em Deus. Firmes em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nossa tarefa, queridos, atual, é nos opormos aos ataques do inimigo. É não ceder. Então, tudo aquilo que cabe a nós, como um bom soldado de Cristo nessa batalha, nós devemos fazer. Tudo que cabe a nós, tudo que está em nossas mãos, nós precisamos fazer. Vigiar em todo o tempo. A palavra de Deus diz assim, orar e vigiar, orar e vigiar. Então nós precisamos orar e vigiar em todo o tempo. Nós precisamos estar atentos para que não venhamos a cair na cilada do inimigo, para que no final nós podemos falar que nem Paulo, eu combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu terminei, eu concluí, glória a Deus, agora eu estou pronto, Senhor, agora o Senhor pode me levar, agora está na hora, amém? Glória a Deus. Uma outra coisa que eu quero falar. Devemos permanecer armados. O apóstolo explica esse aspecto em detalhes, observando a vida do cristão. Lembre-se que ele estava preso em Roma quando ele escreveu esta carta. E bem provavelmente, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta, ele deve ter se espelhado ali em alguns dos soldados romanos que viviam acorrentado a ele. E olhando para aquela armadura do soldado, ele começou então a ser inspirado pelo Espírito, a ver a necessidade, a ver aquilo que o cristão precisava para poder caminhar nesta terra como um vitorioso. Ele fala lá em Romanos 13:12, a noite é passada e o dia é chegado. Dispomos-nos, pois, das obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Amém? Depois ele fala, sobre a armadura da justiça, lá em 2 Coríntios 6:7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Amém? Nós precisamos estar armados, nós precisamos estar revestidos, para que nós possamos caminhar nesta terra como vitoriosos, para que possamos realmente resistir aos ataques do inimigo. Não dá, nós que entendemos que estamos numa guerra, queridos. Quem é que vai para a guerra desarmado? Quem é que vai para a guerra e fique lá de peito aberto, desarmado? Não, ele vai para a guerra, ele vai armado, ele vai protegido, para que ele possa realmente fazer a diferença. Então, que eu e você possamos fazer essa diferença. O apóstolo, ele especifica os aspectos particulares dessa armadura, tanto ofensivas como defensivas. Então, não é uma armadura somente de defesa, ela é de ataque também. Não é uma armadura somente para a gente ficar lá, acuado, não. Ela tanto defende como ela ataca também. Então nós temos o cinto, a couraça, a armadura que seria ali das pernas, que seria um sapato ou sandálias, o escudo, o capacete, a espada. Então, queridos, pense o seguinte, uma outra coisa, quando nós vemos essa armadura, uma coisa muito interessante, que não havia a proteção nas costas. Nesta armadura, a proteção era na frente, não era nas costas. Isso nos leva, queridos, a não subestimar o inimigo, como eu falei na primeira ministração. Nem subestimar, como aquelas pessoas que ficam dizendo,
Satanás não existe, o inimigo não existe, isso é coisa da cabeça do homem. Ah, não, isso. Começa a colocar um monte de coisa como se ele não fosse real. Ele é uma ilusão, ele é isso, ele é aquilo. Mas, queridos, ele é real. Ele é real. E também não podemos superestimar o inimigo, achando que tudo é culpa dele. Então, não dá para nós virarmos as costas. Ah, isso aí não vai me fazer mal, não. Isso aí não. Agora eu nasci de novo, eu posso... Não, querido, nascemos de novo. Nascemos de novo em Cristo Jesus. Mas se não houvesse necessidade de revestirmos a nossa armadura, Paulo não teria colocado. Se não tivesse necessidade de nós orarmos, de nós jejuarmos, de nós termos uma vida realmente de santidade, uma vida de busca, se não houvesse, se fosse só aceitar Jesus e pronto, a Bíblia não nos instruiria nisso. Como Jesus fala, orais sem cessar. Então nós precisamos ter uma vida realmente revestida, uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida realmente que possa agradar o coração de Deus. Então não dá para subestimar o inimigo. Não dá para virar as costas para ele, para assim, não vai fazer nada mesmo. Não dá. Nós precisamos estar atentos. Como a Bíblia diz, ele está ao nosso derredor. Ele não é um leão, mas ele ruge como um leão. Ele busca oportunidades para nos tragar. Ele busca oportunidades para nos derrotar, para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar. Porque ele sabe que se nós cairmos, queridos, é difícil levantar. A Bíblia diz aquele que está em pé, Paulo fala isso, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sabe por quê, queridos? Porque depois que cai é difícil levantar. Depois que cai é difícil levantar. Queridos, superestimar o inimigo. Muitas vezes as pessoas se sentem super-homens. Muitos cristãos, sabe, que eu conheci, que hoje conheço, que acham que nunca vai acontecer nada. Acham que vai aguentar qualquer situação. Que aguente em nome de Jesus. Mas não é fácil. Muitas vezes, um cristão ele se acha muito super poderoso. E aí é a hora que baixa a guarda. E na hora que baixa a guarda, o inimigo vem dar uma rasteira. E muitos caem e não se levantam mais. Então esteja atento. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Uma outra coisa, queridos, que esse texto nos ensina. A verdade ou a sinceridade é o nosso cinto. A verdade ou a sinceridade é o nosso cinto. Isso foi profetizado acerca de Jesus Cristo, lá em Isaías 11:5, que fala assim: a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Então todo cristão deve ser cingido, queridos, com o que Cristo foi cingido. Deus deseja a verdade, queridos. Isto é a sinceridade do nosso íntimo, a sinceridade do nosso coração. Esta força que nós levamos no lombo, ele cinge todas as outras partes da roupa, queridos. Está lá presa o cinto, e no cinto está a espada. E as roupas presam no cinto. Eu me lembro que por muitos anos eu trabalhei no banco e eu tinha que trabalhar de social. Então ia lá eu de terno e gravata, todo arrumadinho. E às vezes tinha lá, comprava um cinto novo, e aí eu tinha que fazer buraco, e às vezes não dava tempo, estava lá, e aí ficava folgado, ficava escorregando, e passava o dia inteiro com a calça escorregando, a camisa acabava saindo de dentro da calça. Então, queridos, o cinto é importantíssimo. Então nós precisamos cingir nosso lombo com um cinto. Nós precisamos estar ali com o cinto apertadinho na nossa cintura. E nós vamos entender mais isso. Então ambos entendem que o cinto representa a doutrina das verdades do Evangelho. Elas deveriam estar firmadas em nós como cinto no nosso lombo. A verdade do Evangelho
Conhecereis a verdade vos libertará. Ela tem que estar dentro de nós. Tem que estar ali nos fortalecendo todos os dias. A verdade das boas novas. Jeremias 13:11 diz assim: pois, assim como se liga o cinto ao lombo do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não quiseram ouvir. Mas não quiseram ouvir, queridos. Então nós vemos Deus desde o princípio querendo colocar em nós a verdade, querendo colocar em nós a verdade para que possamos viver para Ele, para que possamos viver para a glória, para o louvor dEle, para que possamos viver pelo nome dEle, para que possamos honrá-lo em tudo aquilo que nós fomos fazer. Mas o homem não quis naquela época e muitos não querem hoje. Nós precisamos desejar isso. Isso refreará a libertinagem, mudará o nosso caráter para parecer com o caráter de Cristo. Quando nós aceitamos a verdade, colocamos esse cinto, queridos, nós entendemos que Cristo é a verdade, que Cristo é a verdade. Aleluia. Então este cinto no soldado, sem ele o soldado não é abençoado. Sem a verdade, eu e você não vamos ser abençoados. O cristão não é abençoado sem a verdade. Nós precisamos da verdade em nós. Lembre-se, Satanás é o pai da mentira. Mas o crente cuja vida é controlada pela verdade, ele pode vencer qualquer coisa. Ele pode vencer qualquer situação. Ele pode vencer qualquer circunstância. Ele vai passar no meio da tribulação, mas ele crê na verdade. A verdade libertou ele, vai libertar ele daquela situação. Um homem de integridade, com consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Sem medo, porque a verdade está dentro dele. Ele sabe para quem ele serve. Ele sabe quem é o dono dele. Ele conhece o Deus da vida. Davi viveu um ano inteiro de mentira, queridos. Um ano inteiro, quando ele adulterou com Batseba. Um ano de mentira. E ele fala que sentia dores nos ossos. Queridos, nós precisamos viver a verdade. Se nós vivemos a verdade, verdadeiramente vamos ser libertos. Amém? Eu vou mudar um pouco hoje. Eu não vou deixar a aplicação para o final. Eu vou fazer a aplicação a cada tema. Amém? Então, dentro desse tema do cinto, eu quero fazer 3 aplicações rápidas. A primeira delas, a verdade vinda de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, queridos, a verdade vinda de Deus não é qualquer verdade. Eu cingi o cinto da verdade. Mas que verdade? Tem gente vivendo mentira. Nós precisamos viver a verdade, mas a verdade vinda do Pai. A verdade vinda de Deus, e a verdade é Cristo. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então, nós precisamos cingir nosso lombo com a verdade que é Cristo Jesus. Jesus é a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que nos leva de volta ao Pai, a verdade que muda a nossa vida, a verdade que muda a nossa estrutura, a verdade que muda a nossa visão de ver o mundo, a verdade que muda a nossa forma de andar, a verdade que muda a nossa forma de sorrir, a nossa forma de cantar, a nossa forma de olhar para este mundo. Ele é a verdade. E quando nós conhecemos essa verdade, nós somos libertos. Aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa, a verdade em minha vida. Salmo 119:30 diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Não adianta só conhecer a verdade. Eu preciso trazer a verdade para a minha vida, eu preciso aceitar esta verdade. Eu preciso aceitar a verdade na minha vida. Muitos conhecem a verdade. Muitos já ouviram falar de Jesus. Muitos até entendem, é verdade. Mas eu preciso trazer para a minha vida. A minha vida precisa ser uma verdade. A minha vida precisa condizer com aquilo que Cristo ensina. Porque senão é uma mentira. Não adianta eu falar da verdade, eu ler a palavra, eu fazer isso e fazer aquilo e não viver a verdade.
Eu preciso viver a verdade. Então isso é para a minha vida. Eu preciso viver a verdade, queridos. Qual o sentido de viver se não for para viver a verdade? Então nós devemos escolher a verdade de Deus em nossas vidas. Né? Isso é uma escolha que ninguém pode escolher por nós. É uma escolha minha, é uma escolha tua. Ninguém vai poder escolher em seu lugar. Esta é a verdade. Cristo é a verdade. Ah, legal. Mas você quer Ele na sua vida? Ah, eu quero. Aí muda tudo. Muda toda a tua história, muda toda a tua estrutura, muda tudo. E por último, dentro disso, a verdade que eu transmito, João 3, 1, 4 diz assim: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha isso, queridos. Quando andamos na verdade é muito fácil sermos notados. Então aí, queridos, entenda isso. A verdade vinda de Deus eu aceito. Ela entra na minha vida, eu vivo a verdade. E eu transmito a verdade com a minha caminhada. Eu transmito a verdade com a minha vida. Eu transmito a verdade com o meu falar. Eu transmito a verdade com o meu olhar. Eu transmito a verdade quando eu estou com as pessoas. Quando eu estou longe das pessoas, eu transmito a verdade onde eu estiver. E nós precisamos transmitir a verdade. E a verdade é Jesus. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Muitas pessoas estão buscando hoje sucesso, felicidade. Muitos outros estão desesperadas hoje em dia por causa do Covid, por causa de tudo que está acontecendo no mundo. E essa busca é uma busca infindável até chegar a Cristo. Porque a verdadeira felicidade está em Cristo e elas não sabem. A verdadeira paz está em Cristo e elas não sabem. A verdadeira cura está em Cristo e elas não sabem. A eternidade está em Cristo e elas não sabem. Então, queridos, a verdade que cinge os meus lombos precisa ser a verdade de Cristo. Ela precisa estar dentro da minha vida e precisa ser transmitida. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus Santo. Santo é o teu nome. 4. A justiça deve ser a nossa couraça. A justiça deve ser a nossa couraça. Essa peça da armadura, queridos, era feita de metal. Ela cobria o guerreiro do pescoço, né, ao peito. Então ele cobria toda essa parte, né, protegia o que? Os órgãos vitais. O pulmão, o rim, o fígado, né, e outras partes mais. E aqui, queridos, a justiça de Cristo imputada a nós é nossa couraça, né, contra as flechas do inimigo. A justiça de Cristo, você vai entender melhor isso. A justiça de Cristo, ela implantada em nós, é a nossa couraça para fortalecer o nosso coração contra os ataques que o Satanás faz contra nós. Esta proteção, esta justiça. A justiça vinda de Deus, a justiça que nós recebemos de Cristo, porque nós fomos justificados por Cristo, através de Cristo. Se nós nos encontramos justos, é por causa dele. E aí eu quero já entrar dentro das aplicações desse tema. Primeira coisa, não existe ninguém justo. Não existe ninguém justo. A palavra de Deus diz assim em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na época que eu tinha um grupo de samba gospel, eu me lembro que um dos irmãos, né, o Marcelo, ele escreveu uma canção, né, um samba tão bonito, né, que falava justamente disso, né, contava uma história de uma pessoa, né, que dizia assim: eu trabalho, eu não faço mal para ninguém, eu vivo uma vida de boa, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, eu não me prostituo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu ajudo as pessoas, então eu não preciso de Jesus. E é um engano. Esse é um grande engano de Satanás, porque todos nós somos falhos, todos nós pecamos e todo dia nós pecamos. Todo dia vem pensamento em nossa mente.
Todo dia nós lutamos contra a nossa carne. Todos os dias. Então todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos da... Destituídos são da glória de Deus. Amém. B. Jesus, o justo juiz. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. O justo juiz. Justo juiz. Aquele que morreu por mim e por você. Justo. Que morreu pelos injustos. Que morreu por aqueles que não mereciam que ele morresse. Que morreu por aqueles que muitos não deram valor para a sua morte. Morreu mesmo sabendo que muitos não estariam nem aí para ele. Esse é o justo juiz. E aí o ser justificados por Cristo. Romanos 3, 21 a 26 assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de sermos justos e assim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Justificados por Cristo gratuitamente. De graça. Ele não cobrou nada por isso. Fomos justificados gratuitamente. Para entendermos melhor isso, queridos. E tem um vídeo que eu assisti um tempo atrás, muitos anos atrás, na verdade. Eu passei na igreja, né? Acho umas 2 vezes já. Fala de umas pessoas que morreram e estão chegando no céu. Chegando no céu, havia uma balança. E essa balança, ela falava do bem e do mal que as pessoas cometeram aqui na Terra. E aí, quando chegava nessa balança, elas tinham ali como se fosse um arquivo de tudo aquilo que elas fizeram. E normalmente as pessoas chegavam lá com um arquivo bem fininho, pequenininho, e elas então subiam naquela balança, toda sorridente, feliz, achando que tinham feito muitas coisas boas. E eles chegavam naquela balança, a balança ia para o bom, só que daqui a pouco pendia para o mal. E aí elas eram colocadas de lado para ir para o inferno. E assim foi várias pessoas. E aí chegou um rapaz totalmente lá triste, ali cabisbaixo, com um livro, né? Depois de olhar e ver o livro, o caderno das pessoas ali, o histórico tão pequenininho, ele chegou com um histórico grande, alto. E então ele chega lá e ele vai, na hora de se pesar, Jesus vai tomar a frente dele e Jesus vai para a balança. E Jesus então sobe na balança e a balança vai para o bom, porque Jesus é bom, porque Jesus é santo, porque Jesus é justo. Então aquele homem, enquanto todos estavam ali, estavam meio que zombando daquele rapaz, meio que zombando dele por causa do tamanho ali das coisas erradas, do histórico dele de coisas erradas. Ele é justificado por Cristo e ele vai para o céu. Então isso é ser justificado. Cristo tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz. E se nós somos santos é porque Ele nos santificou. Se nós somos justos é porque Ele nos justificou. E nós não tínhamos acesso ao Pai. E hoje nós temos acesso ao Pai por causa de Jesus Cristo. Então quando nós colocamos, queridos, mais esta peça, quando nós colocamos esta couraça sobre nós, precisamos entender isso. Satanás muitas vezes vai apontar para você e vai te lembrar dos pecados que você cometeu. E ele vai falar das coisas que você já fez. E aí você vai falar para ele que Deus já perdoou você,
que Deus já se esqueceu, porque a Bíblia diz que Deus se esquece do nosso pecado. Quando nós pedimos perdão, quando verdadeiramente estamos arrependidos, nós pedimos perdão para Ele, a Bíblia fala que Ele se esquece, Ele já não se lembra mais dos nossos pecados. Então você vai dizer isso para Satanás: Satanás, Deus nem se lembra mais, e eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu fui justificado por Cristo. Não por causa de mim, mas apesar de mim, apesar de você, apesar de tantas falhas e tantos erros que nós já tivemos nesta vida, queridos. Ainda assim, o Senhor nos justificou. Então, a couraça representa a vida devota e santa do cristão. Então, não jogue por lixo isso. Não jogue por lixo o sacrifício de Jesus. Se você está em pecado, saia do pecado, se arrependa, volta correndo para Ele. Volta correndo para os braços dele. Porque quanto mais nós damos brecha para o inimigo, quanto mais nós damos espaço para o inimigo agir, mais ele vai entrando, ele vai tentando destruir e ele vai acabando com a vida da pessoa. Amém? Então se fortaleça no Senhor. Nossa justiça, queridos, ela é posicionada, ela se posiciona em Cristo Jesus. Né? Sem uma justiça prática na nossa vida diária, sem nós vivemos a justiça, queridos, dia após dia nós damos a Satanás a oportunidade de nos destruir. Mas nós, queridos, nascemos de novo, justificados por Cristo Jesus. Então, vista esta couraça, entendendo isso, você foi justificado não pelos seus méritos, mas por causa de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o quinto e último, a determinação deve ser como armadura para as nossas pernas. O calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, queridos. Os soldados romanos, eles vestiam uma espécie de uma sandália para fazer parte ali do seu uniforme, para fazer parte da sua armadura. Essas sandálias, elas tinham cravos na sua sola para poder dar habilidade na hora de correr, para poder se proteger. E aí, queridos, muitas vezes no decorrer do caminho, quando eles iam para as batalhas, eles se deparavam com obstáculos na frente que os inimigos colocavam, e se tivessem descalços, ou se tivessem de repente com um calçado que não fosse adequado, eles estavam perdidos, eles iam se machucar. Então, queridos, entenda isso, nós precisamos estar calçados com o Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Então a preparação do Evangelho da Paz significa uma disposição, um ânimo, sabe, queridos, uma preparação, um desejo de dedicar o Evangelho e viver o Evangelho e ser fiel ao Evangelho, ser fiel às boas novas, ser fiel ao que o Senhor falou para mim e para você, ser fiel ao que Ele inspirou aqueles homens a escreverem, ser fiel às boas novas. Amém? Em nome de Jesus. Talvez signifique também sabe, queridos, que o Evangelho também, a preparação, traz para nós o arrependimento, porque nós só vamos receber o Evangelho se nós nos arrependermos. Enquanto o ser humano ele está ali mergulhado no pecado, enquanto o ser humano está ali debruçado no pecado, ele vai cada dia mais se afundando. O Evangelho não consegue entrar, as boas novas não conseguem entrar. A salvação não chega naquela pessoa, não chega naquela casa. Entende, queridos? Então, o arrependimento ele é essencial nisso. Arrependei-vos, arrependei-vos. É que a palavra nos chama, toda a Bíblia, ela nos chama ao arrependimento, do princípio ao fim, ela nos chama ao arrependimento, a arrepender dos pecados, a arrepender de desobedecer a Deus, a arrepender de desagradar a Deus, arrepender, queridos. Então, para nós recebermos o Evangelho, para nós divulgarmos o Evangelho, precisa vir em nós o arrependimento de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que muitas vezes estamos fazendo, que tem ido contra a palavra, que tem ido contra Deus, que tem ido contra aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Dr. Whitby, ele diz o seguinte: para estarem prontos para o combate, vocês precisam calçar o Evangelho da Paz, reforçar-se para obter a mente pacífica e tranquila que o Evangelho requer. Não permitam ser facilmente provocados, nem inclinados a brigar.
mas mostrem bondade e longanimidade a todas as pessoas. E isso certamente os preservará de muitas e grandes tentações e perseguições. Como aqueles sapatos de bronze dos soldados os protegiam das ciladas no caminho. Então, queridos, o Evangelho, nós precisamos calçar o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos, queridos, mostrar para a pessoa que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus apaixonado por nós, um Deus que não mediu esforços para nos resgatar, para nos restaurar, para nos pegar de volta da mão do inimigo. Então entenda isso, querido, nós precisamos disso. Então, se quisermos ficar firmes e de pé nessa luta, precisamos estar calçados pelo Evangelho. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então fique firme, não desista. Amém? Em cima disso eu quero falar 3 coisas aqui rapidamente. A primeira delas, a paz com Deus. O Evangelho é a prova de que Deus nos ama. Queridos, o Evangelho é a prova de que Deus te ama. Entenda isso. As boas novas mostram o quanto Deus é apaixonado por você, o quanto você é precioso e preciosa para Ele. Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Sempre. Não importa aquilo que nós estamos fazendo, não importa a situação que nós estamos passando na vida, Ele sempre vai ter o melhor. Ele sempre vai ter o melhor para mim e para você. Nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos confiar nele. E as boas novas mostram isso, queridos. Ele se preocupa comigo e com você. Só que muitas pessoas, elas não acreditam. Muitas pessoas, elas estão em guerra com Deus. Muitas pessoas vivem brigando com Deus. Quando perde um ente querido, quando alguma coisa na vida não dá certo, quando tem algum problema financeiro, algum problema de saúde, algum problema no casamento, relacionamento, tudo a culpa é em Deus. Estar em paz com Deus é essencial para pregar o Evangelho. Estar em paz com Deus é entender que Deus ele fez o melhor por nós e faz o melhor por nós. É entender que Deus nos ama tanto, 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 que Ele deu o Filho dele por nós. Que Ele entregou Jesus Cristo por mim e por você. Então entender isso é essencial. Entender isso é essencial para que a gente possa pregar o Evangelho. Uma outra coisa, a paz interior. As boas novas me levam de volta a Deus. Isso é motivo de grande alegria, queridos. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, longe de Deus, totalmente distantes da presença dele. Mas agora, as boas novas, Cristo Jesus, que nos salvou, nos resgatou, nos redimiu, nos levou de volta aos braços do Pai. Isso já é motivo de paz interior. Deus se preocupou tanto que Ele me queria de volta. Deus se preocupou tanto comigo que Ele me queria de volta aos seus braços. Ele me queria de volta. Então isso é motivo de gozo, de alegria. É motivo de olhar para as dificuldades e dar risada. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Como a Bíblia diz, as nossas tribulações aqui são breves e momentâneas. Daqui a pouco não existe mais. Daqui a pouco acabou-se. Daqui a pouco findou-se tudo. Nós vamos estar na glória. Então esteja em paz. Esteja em paz. Acredite em Deus. Deixa a paz de Deus encher o teu coração. Deixa as boas novas encher o teu coração. Lembre-se a cada dia o que Jesus fez por você. Lembre-se a cada dia o sacrifício que Ele fez. Olhe no espelho e veja, sabe, dê um belo de um sorriso. Fala, obrigado, meu Deus. Obrigado, porque eu não merecia a tua salvação, mas o Senhor me salvou. Eu não merecia o teu amor, mas o Senhor me amou. Eu não merecia nada do que eu tenho, mas o Senhor me deu. Esteja com a paz de Deus no teu coração, essa paz interior. Seja grato por tudo que você tem. Amém? Essas boas novas do Evangelho, o Evangelho da paz, ele nos traz paz, paz com Deus, paz interior. E agora, por último, paz com outros. Precisamos ter os pés velozes para anunciar o Evangelho da paz.
O diabo tem destruído as pessoas. Ele tem acabado com tantas e tantas vidas. Milhares e milhares de pessoas todo dia morrendo, indo para o inferno. Ele tem ceifado vida após vida. As pessoas estão vivendo nesse mundo sem paz, correndo atrás de tantas e tantas coisas e vivendo sem paz, porque elas vivem sem Cristo, elas vivem sem a presença de Deus, elas ainda não conhecem que Deus é amor, elas ainda não conhecem a intimidade de Deus, elas ainda não conhecem o Criador do universo verdadeiramente. Elas falam que muitas vezes conhecem a Deus, mas não conhecem, porque a forma de conhecer a Deus é através de Jesus. Se você não conhece Jesus, você não conhece a Deus. Então, queridos, precisamos passar para essas pessoas, precisamos falar para elas do amor de Deus, precisamos calçar os nossos pés com as boas novas e anunciar para as pessoas as boas novas. Olha, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cura, Cristo transforma a sua vida. Cristo. Entende, queridos? E fazendo isso, essa paz que nós sentimos, essa paz que você sente, essa paz com Deus que você tem, as pessoas vão sentir também. A nossa luta não é contra elas. Elas não sabem o que fazem. Elas não sabem. O Jesus, lá na cruz do Calvário, ele olha para aquelas pessoas, ele fala: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E nós, como cristãos, nossa luta não é contra eles, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa é a nossa luta, é contra Satanás, que tem cegado esta geração, que tem tampado os ouvidos, que tem endurecido os seus corações, que tem lançado neste mundo tão sujo, tão cheio de imundícia. Entende? Mas quando nós temos a paz com Deus, quando nós temos a paz dentro de nós, queridos, nós pregamos a paz para as pessoas, nós pregamos as boas novas para as pessoas e as pessoas vão sendo salvas. Aleluia! Este é o desejo de Deus, que as pessoas sejam salvas. E para concluir, não baixe a guarda, queridos. Não tente lutar contra o inimigo com as suas forças. Nós não temos a capacidade de lutar contra o inimigo com as nossas forças. Nós precisamos lutar em Deus. Nós precisamos lutar com Cristo, nós precisamos lutar em Cristo, entende? Nós temos as nossas armas espirituais para lutar contra as forças espirituais do mal. E quando nós nos levantamos, nós vamos declarar o nome de Cristo e o diabo tem que correr, o inimigo tem que bater em retirada. Mas para você falar, você tem que crer. Senão vai ser jogado ao vento, senão serão só palavras, e não pode ser só palavras, tem que ser palavras cheias de poder. E você vai declarar e o inimigo vai correr. Não baixe a guarda, não vire as costas, se levante, faça a diferença já na tua casa, faça a diferença no teu trabalho, faça a diferença na rua, declare. Onde você estiver, vai declarando em nome de Jesus. O Senhor está restaurando aqui, o Senhor está curando ali, o Senhor está mudando a história desse daqui, o Senhor está fazendo. Comece a declarar, comece a profetizar em nome de Jesus, queridos. Não baixe a guarda. O inimigo, queridos, ele pode tentar nos derrubar de todos os jeitos, mas se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo Jesus, nós não vamos cair. Se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, nós não vamos cair. Nós vamos ficar firmes até o final e vamos poder dizer o que Paulo disse, né? Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora sim, o Senhor pode me levar. Agora eu já fiz tudo o que tinha para fazer. Agora eu terminei. Agora estou no fim. Agora acabou. Glória a Deus. Agora eu quero estar contigo. Mas ainda não é o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero terminar aqui com o versículo de Isaías 41:10, que diz assim: por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ele nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta com a destra fiel. O braço forte do Senhor está ao nosso lado. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso amparo, o nosso socorro, o nosso libertador. Tudo que nós precisamos está nele. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Se revestir da armadura de Deus é essencial você acreditar. Você crer em Deus, você confiar em Deus, você crer nas boas novas, para que você possa se revestir com a armadura. E ela não pode ser apenas palavras, ela tem que ser real na sua vida. Amém? E essa é a minha oração para você agora. Feche seus olhos aí onde você está. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Deus. Santo é teu nome. Peço, Senhor, que esteja visitando esta vida agora que está nos assistindo, meu Pai. Em nome de Jesus. Toca a vida dela lá onde ela está. Toca a vida dela lá onde ela está agora, meu Pai. Enche o coração dela de fé. Enche o coração dela de fé, Senhor. Que ela possa mesmo, Senhor Deus, nesse momento olhar para o Senhor, crer no Senhor, ó Pai. Que ela possa ser revestida agora com a tua armadura em nome de Jesus, ó Papai. Que ela possa realmente, Senhor Deus, sem ser cingida ali com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, Pai. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, que ela possa ser calçada, Pai amado, Senhor Deus, com a preparação do Evangelho da paz, em nome de Jesus, que foi o que nós estudamos hoje, meu Pai. Que ela entenda isso, que ela se revista disso, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, limpa a mente dela de toda dúvida, de toda incredulidade, de todos os temores, meu Deus. Que ela possa ser enchida, revestida com a fé do Senhor, ó Pai, com a fé do Senhor em nome de Jesus, que ela possa crer, que ela possa confiar, que ela possa saber que o Senhor é com ela em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo ao Senhor Deus, santo, 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 santo ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia.